Quem foi a esposa de Caim? Esta intrigante figura feminina, uma descendente direta de Adão, capturou a atenção de muitos ao longo dos tempos. Segundo o relato bíblico, Caim, encantado por sua esposa, teve com ela um filho, Enoque. Em uma homenagem carinhosa, Caim até nomeou uma cidade em honra de seu filho. Este episódio, encontrado em Gênesis 4, versículos do 1 ao 17, gera curiosidade e debates entre os fiéis. Vamos relembrar. No Jardim do Éden, tudo começou com Adão e Eva, criados diretamente pelas mãos de Deus. Eles eram a imagem viva da pureza e beleza divina, um símbolo do amor e da criatividade de Deus. Dessa união nasceram vários filhos, mas Caim e Abel se destacam nessa linhagem. Adão e Eva geraram primeiro Caim, conforme Gênesis do 4 ao 1, e depois seu irmão Abel. Suas vidas, marcadas por amor, ciúmes e tragédia, tornaram-se um espelho para a jornada humana. Caim, o primogênito, é tristemente lembrado como o autor do primeiro assassinato registrado. Após este terrível ato, dominado pelos ciúmes, ele foi exilado para a terra de Nod. O nome Nod carrega um significado especial em hebraico, traduzindo-se como vagando. Este termo reflete perfeitamente o destino de Caim, um eterno errante, um excluído. Na terra de Nod, segundo a Bíblia, Caim encontrou amor com sua esposa, que lhe deu um filho, Enoque, conforme narrado em Gênesis capítulo 4, do 1 ao 17. Mas quem era essa esposa misteriosa? De onde ela veio? Este é um enigma que captura a imaginação de muitos. Os primeiros capítulos de Gênesis introduzem figuras emblemáticas: Adão, Eva, Caim e Abel. Após o trágico incidente cometido por Caim, a Bíblia nos conta que ele se estabeleceu na terra de Nod e teve descendentes. Essa informação nos leva a uma pergunta intrigante: qual a origem de sua esposa? A Bíblia nos oferece pistas que podem iluminar este mistério. Sabemos que Adão e Eva tiveram muitos filhos. Gênesis do 5 ao 4 revela que, após o nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Isso sugere que Caim poderia ter se casado com uma de suas irmãs ou uma parente próxima. Hoje em dia, casamentos entre parentes próximos são vistos com cautela, principalmente devido a preocupações genéticas. No entanto, nos primórdios da humanidade, a realidade era diferente. Caim provavelmente casou-se com uma irmã ou outra parente de sangue. Naquela época, isso não era proibido nem representava riscos genéticos. Somente mais tarde, no livro de Levítico, foram estabelecidas leis divinas proibindo o casamento entre familiares próximos. Deus introduziu leis essenciais através de Moisés, transformando para sempre como as pessoas viam o casamento entre parentes próximos. Em Levítico do 18 ao 6, a regra é clara: ninguém deve se aproximar de um parente próximo para ter relações íntimas. Eu sou o Senhor. Essa lei, estabelecida na era de Moisés, proibia explicitamente casamentos entre mãe, pai, irmã, irmão, madrasta, neta, nora e genro. Antes dessa época, tais uniões não eram proibidas. Esta proibição surgiu por uma razão crucial: prevenir a probabilidade crescente de problemas de saúde em crianças nascidas dessas uniões. Além disso, o mandamento fortalecia a unidade familiar e assegurava a saúde futura da nação de Israel. É interessante notar que a Bíblia não especifica quando Caim assassinou Abel, nem a idade deles na época do crime. As Escrituras apenas mencionam o que aconteceu no fim dos dias. Não precisamos supor que Caim e Abel fossem jovens ou adolescentes. Se cada um tivesse mais de 50 anos, já poderia existir uma população significativa naquela época. Isso se alinha com a informação de que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas além de Caim e Abel, como relatado em Gênesis capítulo 5, do 3 ao 4. Quando Adão tinha 130 anos, ele teve Sete, um filho que era a sua imagem e semelhança. De acordo com a Bíblia, Adão tinha impressionantes 130 anos quando Sete nasceu e viveu por mais 800 anos. Imagine só, Deus havia prometido que Eva teria muitos filhos, conforme Gênesis do 3 ao 16. A tradição judaica vai além e sugere que Adão teve 33 filhos e 23 filhas. Pense na quantidade de pessoas que poderiam estar vivas durante a época de Caim e Abel. Estima-se que até 32 mil. Além disso, o livro de Gênesis, capítulo 5, relata uma era de longevidades extraordinárias. Se cada casal tivesse filhos até a metade de suas vidas, a população na época da morte de Adão seria surpreendentemente grande. A Bíblia menciona que cada descendente de Adão até Lameque teve vários filhos e filhas. Com isso, é fácil imaginar que Caim tinha uma ampla escolha de mulheres para casar antes de seu exílio. Os cristãos que se questionam sobre essa questão
devem lembrar que, segundo a Bíblia, os netos de Noé tiveram que se casar com irmãos ou primos, já que não havia outras opções. 1 Pedro do 3 ao 20, Gênesis do 7 ao 7. Abraão, por exemplo, casou-se com sua meia-irmã, Gênesis capítulo 20, versículo 2 e 12. Isaque com Rebeca, filha de seu primo, Gênesis capítulo 24, versículos 15 e 67. E Jacó casou-se com suas primas Lia e Raquel. Até o tempo de Moisés, casamentos entre parentes próximos eram comuns e aceitáveis, Gênesis do 20 ao 12. Até Moisés casou-se com sua tia Joquebede, Êxodo do 6 ao 20. Portanto, não está explicitamente claro com quem Caim se casou, mas é muito provável que tenha sido uma de suas parentes, dada a grande prole de Adão e Eva. Gênesis do 4 ao 14 até sugere que outros descendentes de Adão e Eva já estavam vivos após Caim matar Abel. É possível que não apenas filhos, mas também netos de Adão e Eva estivessem vivos na época. A ideia de que a esposa de Caim veio de um grupo de humanos pré-adâmicos é fascinante, mas contradiz a narrativa bíblica que afirma Adão como o primeiro homem, Gênesis do 2 ao 7. Assim, essa teoria levanta mais perguntas do que respostas. Eva, conhecida como a mãe de toda a humanidade, Gênesis do 3 ao 20, descarta a ideia de uma raça de seres humanos antes de Adão e Eva. Alguns especialistas em estudos bíblicos sugerem que Caim e Abel talvez não fossem os únicos filhos de Adão e Eva, ou mesmo os primeiros. Eles argumentam que outros filhos poderiam ter nascido antes deles, mas a Bíblia destaca principalmente Caim e Abel. No entanto, não há menção bíblica de outros filhos antes deles. A possibilidade de outros filhos antes de Caim e Abel é uma ideia interessante, mas não é apoiada diretamente pelas Escrituras e permanece incerta. Então, se a humanidade descende de Adão e Eva, e seus primeiros filhos registrados são Caim e Abel, como explicar a existência da esposa de Caim? E qual foi o destino da família de Caim? Caim não só encontrou uma esposa, mas também iniciou um movimento de urbanização e industrialização, construindo uma cidade e nomeando-a em homenagem ao seu filho, um sinal de que a humanidade estava se afastando de Deus. A história de Caim e sua família é uma narrativa de progresso e decadência. De Enoque nasceu Irade, que gerou Meujael, que por sua vez gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque foi ainda mais longe, casando-se com duas mulheres, Ada e Zilá. Ada teve Jabal, o pai dos nômades e criadores de gado. Seu irmão Jubal tornou-se o pai dos músicos, especialista em harpa e flauta. Zilá teve Tubal-Caim, um mestre artesão em bronze e ferro, e sua irmã Naamá. Lameque pode ser interpretado como conquistador em hebraico, uma figura interessante na linhagem de Caim. Ele é destacado como o sexto filho de Adão nessa linhagem. Há um contraste fascinante entre Lameque e Enoque, o sexto descendente de Adão pela linha de Sete, com Lameque representando a arrogância e Enoque, a piedade. Os nomes de sua família revelam as prioridades de seu coração. Ada, que significa prazer, ornamento ou beleza. Zilá, que pode ser traduzido como sombra, talvez em referência a uma cabeleira luxuosa. E Naamá, beleza. Lameque é conhecido por sua atitude audaciosa, gabando-se de um assassinato e arrogando-se uma capacidade de retaliação superior à de Deus, um sinal claro da decadência humana da época. Esta degradação pode ser vista como uma espécie de evolução da humanidade. Lameque se vangloria. Se Caim é vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Gênesis capítulo 4, do 23 ao 24, representando um ponto de vista extremamente egocêntrico. A cidade era dominada por Caim. Lameque se orgulhava de suas belas esposas e de sua força, mas apesar de todo o espetáculo, nem ele nem seus descendentes são mais mencionados na Bíblia. Sua história, apesar de inicialmente impressionante, acaba não tendo um desfecho significativo. Às vezes, as maldições podem parecer passar de uma geração para a outra. Mas será que isso significa que estamos sem esperança? Absolutamente não. Há sempre esperança, pois Deus sempre tem um plano de redenção. Um exemplo marcante nesse cenário é Lameque, um descendente de Caim, famoso por sua arrogância. As 21 palavras de seu discurso são consideradas um dos mais antigos exemplos de poesia, e este trecho pode até simbolizar o início dos conflitos e guerras entre os humanos. Interessantemente, apesar de todas as inovações mencionadas nesta parte da Bíblia, a ideia de realeza ainda não surge. Isso é curioso,
considerando que a realeza é vista como um dos avanços mais notáveis nas civilizações antigas do Oriente Próximo. Na antiguidade, a construção de cidades, a prática de ter múltiplas esposas e o início de guerras eram frequentemente associados a reis. Em Gênesis 4, Lameque parece estar intimamente ligado a esses elementos típicos da realeza. O texto bíblico vai de Caim, que não se arrepende de seus atos, para Lameque, que os desafia abertamente. A violência é exaltada e a marca de Caim, longe de ser um estigma de exílio, torna-se um símbolo de honra e proteção. Gênesis capítulo 4, do 17 ao 24, lista uma série de primeiros. A primeira cidade chamada Enoque, o primeiro caso de poligamia, os primórdios da pecuária organizada, o começo da música e das artes metalúrgicas, e a primeira canção glorificando a violência e o derramamento de sangue. Na canção, Lameque conta às suas esposas que matou um jovem em legítima defesa e argumenta que, por não ter sido premeditado, ele estaria ainda mais protegido contra retaliações. Este relato sobre Lameque, provavelmente muito conhecido naqueles tempos, pinta a imagem de um homem profundamente perverso. Primeiramente, note como ele se dirige às suas esposas com uma arrogância surpreendente, exigindo atenção e respeito. Ouçam minha voz, vocês esposas de Lameque. Em segundo lugar, sua natureza sangrenta e brutal é evidente em suas próprias palavras. Eu matei ou mataria um homem por minha ferida e um jovem por meu machucado. Lameque se revela como alguém de espírito implacável, perpetuando a rebeldia da família de Caim contra Deus. A linhagem de Caim foi responsável pela construção da primeira cidade humana, um prelúdio do que viria a ser a Torre de Babel. Tanto naquela época quanto nos dias de hoje, homens que se afastam de Deus são frequentemente motivados a construir grandes impérios em desafio ao divino, buscando poder e controle longe da influência de Cristo. Desde a fundação da primeira cidade por Caim, esta tem sido a tendência marcante de homens que escolhem se distanciar de Deus. Vamos refletir sobre a história de Lameque, tataraneto de Caim, que mais de um século depois ainda desafiava as palavras de Deus, continuando a tendência de rebelião iniciada por seu ancestral. Como essa história nos ensina a caminhar com Deus em fé e obediência. A vida de alguém que vagueia sem rumo, como um estrangeiro ou errante, é muitas vezes retratada como amaldiçoada, uma existência sem relações duradouras, responsabilidade ou uma comunidade verdadeira. É um paralelo com a vida nas cidades modernas, onde as pessoas constroem seus lares, mas frequentemente mudam de comunidade, perdendo a conexão com relacionamentos profundos e responsabilidades. A história da família de Caim termina com um destino sombrio, todos extintos no dilúvio universal, conforme descrito em Gênesis capítulo 4, do 25 ao 26. Mas aí surge uma nova esperança. Adão e Eva têm outro filho, Sete. Eva o vê como um presente de Deus, um substituto para Abel, assassinado por Caim. Com o nascimento de Sete, começa uma nova era onde as pessoas começam a invocar o nome do Senhor em adoração, oração e gratidão. Após o relato sombrio da linhagem de Caim, o capítulo se encerra com uma nota positiva. Diferente da descendência de Caim, Deus escolhe uma nova linhagem através de Sete. Ele representa uma continuidade da fé de Abel, mostrando que a verdadeira adoração não se volta para si, mas clama a Deus. Assim, a história nos mostra o contraste entre a arrogância de Caim e a humildade de Abel e Sete, apontando o caminho para uma relação genuína e reverente com Deus. Judas 11 traz uma mensagem poderosa. Que destino terrível para eles, que escolheram seguir os passos rebeldes de Caim, foram seduzidos pelo lucro como Balaão e se perderam na rebelião, tal como a insurgência de Corá. Esta passagem nos lembra que seguir um caminho de desobediência e ganância pode levar a um fim trágico. Não é coincidência que séculos mais tarde, quando Deus procurou um servo fiel, ele encontrou Noé, um descendente de Sete. Esta escolha ressalta a importância de permanecer fiel e obediente, trazendo à luz o contraste entre as escolhas de vida e as consequências que elas acarretam.